versos 30. 1 Reis 18, 30. Glória a Deus. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. 1 Reis, capítulo 18, versos 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor. Elias restaurou o altar do Senhor. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número da tribo dos filhos de Jacó, ao qual vieram a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar, em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de semente. Então armou lenha, dividiu um novilho em pedaços e pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei segunda vez. E o fizeram. Disse mais: fazei a terceira vez. E o fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel. Fique vocês sabendo que tu és Deus aqui nessa igreja, e que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Respondeu-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu és Senhor, e Deus o que fizestes retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. Amém? Tome seu assento, em nome de Jesus. A semana passada, quando eu estava aqui, o pastor Madeu estava pregando, o Espírito Santo me incomodou ali e me deu essa mensagem. Logo a hora que o pastor Amadeu começou a pregar, e ele falava Lucas, né, onde está o tema, que fala: descerá sobre ti o Espírito Santo. E aí eu lembrei, e eu fui correndo ali na Bíblia, procurava, e pensei comigo: se eu tiver a oportunidade de pregar numa terça-feira, eu acredito que Deus vai me colocar esta mensagem. Terça-feira passada. Quando foi hoje, o pastor me liga: Osmair, você pode pregar hoje no culto? Eu falei: glória a Deus. Ele falou e eu falei: Senhor, como o Senhor é grande. Ele tinha revelado a mensagem para mim terça-feira aqui, e eu não sabia se eu pregaria nessa corrente, mas o Senhor já sabia. E aí eu fui imediatamente, eu estava na frente da televisão, desliguei a televisão e fiquei o resto da tarde olhando a palavra e lendo e preparando, e o Senhor me mostrou como pode descer o fogo dele sobre esta igreja esta noite. Como vai descer o fogo dele nesta igreja esta noite? Mas para isso, o altar precisa estar restaurado. O altar precisa estar inteiro. Eu não estou entendendo, Osmair. Essa passagem, qual eu li, é uma passagem muito conhecida, aonde tem ali um profeta, o primeiro profeta da Bíblia, Elias. E aonde ele, se vocês conhecem um pouco a história, ou aquele que não conhece, eu quero passar bem rapidamente. Elias, ele foi e ele se colocou à frente do rei Acaz, o qual era marido, esposo de Jezabel,
a bendita, né, para não falar a maldita Jezabel, aquela endemoniada Jezabel, era a esposa daquele banana Acaz, um homem que para mim não era um rei, era um banana, que quem mandava nele era aquela mulher. E ele era profeta nessas épocas. E naquela época, Jezabel mandou vir da terra dela uma estátua e colocou na frente da entrada da cidade a estátua de Baal, e a qual ela falava que todos precisavam adorar a Baal. Existia uma outra deusa que diriam eles que era a esposa de Baal, o qual eles falavam também que era a deusa da fertilidade, e eles precisavam adorar esses deuses. Acaz tinha um pouco do seu coração cristão, mas ele foi deixando se converter e se minar, e minando o coração dele por algumas coisas que aquela mulher foi plantando. O Senhor manda dizer para ti: o Espírito Santo vai descer sobre a tua vida, o Espírito Santo vai mudar a tua vida, o Espírito Santo quer mudar a tua vida, mas para isso, não deixe que as coisas minem o seu coração, não deixe que as coisas negativas tomem posse da tua vida, não deixe que as coisas negativas tomem conta da tua casa, não deixe que as pessoas do mundo tragam para dentro da sua casa, tragam para dentro do seu altar coisas malignas. E Acaz foi deixando, e eles davam toque de recolher às 10 horas da noite, e falava: todo mundo tem que se fechar, como fazem o PCC, essas coisas no Rio de Janeiro. Mas sabe para quê? Para que os profetas de Baal e os profetas dessa deusa distribuíssem pão nos cestos que tinham na cidade, para que o povo achasse que era Baal, que era essa deusa, que estava fazendo chover naquela cidade pão, chover maná. E aí eles davam aquele toque de recorrer, todo mundo tinha que se esconder, e aí vinham os profetas, e a Bíblia fala que só Baal tinha 450 profetas, essa outra deusa tinha mais 400 profetas, ao todo 850 profetas. E aí eles saíam, e as pessoas não sabiam, mas aí outro dia, quando eles saíam, eles viam pão pela cidade toda, fertilidade, a deusa da fertilidade, mas pouco sabia eles, que eram os homens que faziam aquilo. Mas um dia desses, os profetas do Deus verdadeiro falaram: ó, o seguinte, hoje, a hora que der o toque, nós vamos ficar, e vamos ver se realmente é isso que está acontecendo. E quando eles ficaram, eles se depararam com os profetas colocando pão no cesto. E aí alguém chegou a Jezabel e falou: ei, os profetas descobriram o negócio. Nós estamos na roça. Saiu pela culatra. O que nós vamos fazer? A endemoniada da Jezabel falou: ó, mata todos. Acaba com os profetas. Mata todos eles para que o povo não saiba a verdade. Mas aí Elias, o único sobrevivente, fugiu. E aí eles ficaram atrás dele. Mas Elias sabia. Mas Elias, um homem de coragem, e um homem o qual tinha o verdadeiro Deus no seu coração, algo que arde dentro de nós. Irmãos, quando nós temos a presença do Espírito Santo verdadeiro, quando Deus verdadeiro está na nossa vida, algo diferente arde em nós, e nós nunca deixamos a derrota tomar conta, nós nunca deixamos a derrota passar por cima de nós, nós nunca deixamos que o mal se aposse da nossa família, nós nunca deixamos que a nossa casa seja derrotada. E assim Elias também foi. Ele falou: eu tenho Deus verdadeiro, e eu sei o qual Deus eu sirvo, e Israel também saberá que existe um Deus no céu. Aqueles que falam contra você também saberá que tem um Deus no céu que luta por você. Aqueles que lutam contra a tua vitória vão ter que engolir e saber que existe um Deus verdadeiro na tua vida. Aqueles que falam contra a tua família vão ter que saber que você serve o Deus verdadeiro.
E Elias chegou diante do rei Acabe e falou assim: ei, companheiro, Baal não é Deus, Baal não é nada, existe um Deus verdadeiro. Acabe falava: Baal é Deus. Ele falava: Baal não é Deus, Baal é Deus, Baal não é Deus. E ele falou: ó, enquanto existir isso aqui, eu como profeta de Deus que estou aqui, vou falar que não vai chover sobre essa terra mais, não vai cair mais água aqui, enquanto o povo seguir esse rei chamado, esse Deus chamado Baal, esse povo vai ter que se converter, não vai cair água mais nessa terra. E aí o rei falou assim: imagina, o Deus da fertilidade está na nossa vida. Ele falou: o Deus da fertilidade é o meu Deus. Irmãos, e começou a seca naquele lugar. A seca era tão grande em Israel, que quando chegava na divisa, sabe o que é divisa da cidade de Israel com a outra cidade? Você colocava o pé na outra cidade, você se molhava que estava chovendo, mas você colocava o pé em Israel, você estava seco, que não tinha água, não tinha chuva, porque o profeta tinha declarado. E aí eu te falo: siga a voz do teu profeta, que tu serás bem. A Bíblia fala: siga a voz do profeta, que você prosperará. O seu profeta está aqui, o profeta dessa igreja está aqui. Você não precisa ir atrás de macumba, você não precisa ir atrás de cigana, você não precisa ler jornal para saber horóscopo, nada. O profeta de Deus está na casa de Deus. Siga o teu profeta e você vai prosperar. O profeta tem palavra, irmãos, e aquele profeta falou: não vai chover, e não choveu, não choveu. E aí então foi lançado o desafio. Se vocês acham que Baal é Deus, pegue os profetas de Baal, pega todo o povo e adorem a ele, para ver se ele vai descer fogo do céu, se vai descer água, se vai descer alguma coisa. Vai lá. E enquanto Elias não deu ordem, naquele lugar não choveu. E aí os profetas de Baal falaram: não, nós vamos fazer um desafio. Você vai preparar um holocausto, e nós vamos preparar um também. E aí nós vamos adorar a Baal, e Baal vai vir ao Deus verdadeiro e vai consumir o que nós estamos entregando a ele. E aí Elias falou: então vai. Se vocês acreditam, então vai firme, vai na fé de vocês. E o povo começou, e vai, e adora, e dança, e clama, e pede, e chama, e o fogo, e vem, e nada, e aí Elias começa a zombar deles, e fala: ei, clama mais alto, quem sabe o Deus de vocês está dormindo, pede mais alto, pede mais forte, ele quer escutar melhor. E o povo vai, e clama, e nada, e quando chegou a tarde, Elias falou: agora é a minha vez. Deus tem me colocado hoje à noite neste lugar, e nada acontece se não for da vontade de Deus. Nenhuma folha cai de uma árvore se não for da vontade de Deus. Talvez muitos às vezes torceu o nariz, a hora que viu, falou: ih, é o Osmair, eu achei que era o pastor Nilton, hoje nós vamos ter que aguentar. Não, mas você vai ter que aguentar, é o que Deus tem para fazer esta noite, porque eu não faço nada, mas Deus pode fazer. E Deus me manda dizer esta noite: alabaxei, cantalabassu. Eu não sei o que você tem procurado, eu não sei o qual Deus você tem clamado, mas hoje nós vamos clamar ao Deus verdadeiro, e o fogo do céu vai descer, e vai descer sobre ti o Espírito Santo, e encherá o seu coração, e mudará a realidade da tua vida. Não é Osmair, mas é o Deus o qual nós vamos chamar. E Elias passou por tudo isso, passou por perseguição, ele precisou ficar escondido nas ruínas, ele precisou ser sustentado por uma viúva, por um corvo.
Eu não sei como está a sua vida, mas chegou o momento de descer o fogo do céu. Chegou o momento de descer algo diferente. Mas uma coisa eu te digo, para que isso possa acontecer, para que o fogo dos céus possa descer, o altar precisa estar preparado, o altar tem que estar pronto. E o que é o altar, Osmair? A Bíblia aqui fala, o qual eu li, que primeiramente ele restaurou com pedras, pastor Adriano. São 4 elementos que usou neste altar. A primeira era a pedra, e ele falou: pega 12, que são as 12 tribos de Israel, e coloca neste altar. E se você for estudar a Bíblia, a palavra, essas pedras tinham que ser rústicas, elas tinham que ser pedras tiradas na hora, não precisava ser lapidada. Sabe por quê? Deus não quer nada que seja pronto por mão de homem. Não, Deus quer fazer do jeito dele. E sabe o que é aquelas pedras do altar? Era a família, era o povo de Israel. Deus manda te dizer esta noite: pega toda a tua casa e coloca neste altar. Pega teus filhos e põe neste altar. Pega teu marido e coloca neste altar. Pega as pedras e coloca no altar, porque o fogo hoje vai descer. Não deixa de fora, não deixa de fora, porque o fogo vai consumir. Era 12. E a pedra também significa a pedra angular. A palavra de Deus nos fala que Ele é o Cristo Jesus, a única pedra angular, a pedra forte. O nosso altar tem que estar fortalecido em Jesus Cristo. O nosso altar tem que estar firme na rocha verdadeira. E hoje Deus manda te dizer: segura na minha mão, servo meu, jovem, venha comigo, que eu sou a pedra angular, eu sou a verdadeira rocha. Não desista, jovem, porque eu te quero, eu te chamei, eu te levantei. Você não era ninguém, mas para Deus você é muito. E Deus manda você preparar hoje essas pedras. Coloca as pedras no altar. E em segundo lugar, ele fala: pastor, coloca certa lenha. Coloca essa lenha aí. Sabe o que é a lenha, pastor Adriano? É aonde o fogo permanece. Porque se o fogo vem do céu e não tem o que queimar, ele volta para o céu, Léo. Mas se você está preparado, o fogo de Deus vai entrar e vai ficar na tua vida. O poder de Deus vai permanecer. A glória de Deus quer consumir. O altar seu tem que estar preparado para o fogo. O fogo vai continuar. A bênção não é só hoje, é amanhã, é depois, é depois, é depois, é depois, é depois. Depende da lenha. Coloca a lenha nesse altar que Deus quer consumir hoje à noite. Coloca a lenha nesse altar que Deus quer tomar conta dele. O fogo quer vir e permanecer dentro do teu coração. Quantas pessoas nós temos visto chegar na igreja, faz aquele estardalhaço e começa animado para isso e para aquilo outro, e chamado fogo de palha, não permanece, porque não tinha lenha naquele altar, não tinha levantado aquele altar para Deus, tinha feito aquele altar para homem, tinha feito aquele altar para si mesmo. Mas Deus não quer, Ele quer o altar para Ele. Quantos cantores nós vemos na mídia, começa a explodir, e vai para Som Livre, e vai para Raul Gil, e vai para isso outro, de repente some. Mas quantas pessoas nós vemos que começou na igreja pequeno, tem 60, 70, 80 anos, e está firme, porque ali tem lenha, ali o fogo pegou e vai permanecer. Quantos irmãos aqui de cabeça branca nós temos na nossa igreja? Quantas irmãs nós temos aqui, anciãs na nossa igreja, que falam: não, eu tenho 20 anos, eu tenho 30 anos. Sabe o que é isso? É o fogo do céu verdadeiro. Prepara a lenha para o teu altar, que o fogo descerá sobre ti.
Vai descer fogo dos céus hoje à noite. Já está descendo fogo de Deus aqui neste lugar. Já está consumindo doença. O fogo já está queimando doença. O fogo já está queimando dificuldade. O fogo tudo lambe. A palavra fala que o fogo lambeu a água. Não tem nada que possa com o poder de Deus. Nada. E aí depois ele falou assim: lança lá o bezerro. Aí você vai falar assim: mas pastor Osmair, eu preciso colocar algum animal agora aqui? Eu preciso lançar um animal agora aqui, pastor Osmair? Não, não precisa lançar. No livro de Romanos, capítulo 12, versos 1, Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos meus, pela compaixão de Deus, que apresentai-vos os vossos corpos a Deus. Não precisa do bezerro. Entregue o seu corpo a Deus. Entregue a sua vida realmente no altar de Deus. Coloque a sua vida no altar do Senhor. Não precisa colocar bezerro, porque já foi sacrificado um lá na cruz do Calvário por você. Como um cordeiro ele foi para o matadouro. Mas agora Deus só quer você no altar. Deus só quer você por inteiro. Não fique em dúvida: irmão, eu não sei se eu vou aqui ou se eu vou lá. Eu não sei se eu faço isso ou se eu faço outro. Não faça nada, só se entregue no altar de Deus, mais nada. Paulo fala: rogo-vos, pois, amados irmãos meus, que entregue de corpo vivo ao Senhor. Como está você diante do altar de Deus? Você tem vindo só na igreja porque é um clube social? Acostumei e vim, terça tem culto, eu não tenho o que fazer, eu vou. Sexta também eu vou. Agora tem culto das 5, dá para me assistir o Fantástico à noite, eu vou no domingo também. Não, seja de corpo presente, alma, coração, entregue-se por inteiro para Deus. Se for por você vir só por vir, não, muda. Toma uma decisão na sua vida. Tem um hino que fala: amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo vos quer libertar. Meu amigo, hoje tu tens de escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Qual você vai aceitar? Você quer vida ou você quer morte? Você quer Deus ou você quer Baal? Deus te quer. O fogo dos céus quer te consumir. Basta você querer. Amanhã pode ser muito tarde. Deus quer a decisão da sua vida esta noite. Osmair, por que eu não recebo o Espírito Santo na minha vida? Porque você não tem se colocado no altar. Mas hoje Deus quer você no altar dele. E por último, para nós terminarmos, ele fala assim: joga água neste altar, purifica este altar, limpa este altar. O Senhor não gosta de nada contaminado. Limpa, tira-se do pecado. Há poucos dias eu preguei aqui a respeito do machado, da ferramenta ser usada. E a ferramenta no lugar errado, ela também estraga. A ferramenta colocada no lugar errado, que não é dela, ela perde a serventia. Qual é o lugar que você tem pisado? O livro de Salmos fala: não andei no caminho dos escarnecedores, não se assenteie à roda dos escarnecedores, não se detenha no caminho dos pecadores, porém medita na palavra do Senhor de dia e de noite, tenha prazer nela, porque você será como a árvore plantada junto à ribeira, que dará o fruto no tempo certo, e tudo na sua vida irá bem. A água precisa purificar.
O Senhor quer você no altar, mas Ele quer você limpo, sem pecados. A palavra do Senhor fala em livro de Eclesiastes, que seja alva suas vestes, para que nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Sabe o que eu olho? É o Espírito que descerá sobre ti, mas esse Espírito só vai descer, ele só vai descer se tiver alva as suas vestes, se ela for limpa, se o seu altar estiver purificado, se o seu altar estiver limpo. E por último aqui ele fala, junta o povo e fala: Senhor, responde, porque eu sei que há um Deus que vive em Israel. Eu gostaria que você se colocasse de pé no seu lugar, porque eu sei que existe um Deus que vive nesta igreja.